Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do nosso podcast da Aliança Bike. Eu sou Daniel Gucci, diretor executivo da Aliança Bike, e hoje nós convidamos o Kim, que é o Francisco Rodrigues, mais conhecido como Kim, o criador, sócio, proprietário da Bike Extreme em Pedro II, no interior do Piauí. E é muito legal conversar com ele, porque a gente vai poder abordar aqui os desafios que as lojas estão enfrentando e um capítulo à parte e complementar, que é manter uma loja no interior do Piauí, numa cidade de 40 mil habitantes. É muito assunto, é muita coisa legal, é muita coisa da realidade da bicicleta do Brasil. Kim, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Daniel, pelo convite. Estamos aqui, vamos lá. Maravilha. Kim, essa pergunta é inicial, assim. Então, como é ter uma loja no interior do Piauí, numa cidade de pequeno porte? Quais são, na sua visão hoje de 2024, no começo de 2024, os principais desafios que vocês estão enfrentando hoje? Ter uma loja no interior do Piauí foi assim, uma necessidade, né? Eu, como ciclista, antes de eu ser lojista, eu já era ciclista, e aí eu vi, né, a necessidade da gente procurar uma peça, um componente, um acessório e não ter na região, num raio de 200 quilômetros você não ter, nem sequer um pneu, né? Então eu trabalhava antes no ramo de som automotivo e insufil de carro, e aí eu tentei, né? Eu mesmo fiz a loja, construí a loja, fiz prateleira, fiz expositor, fiz fachada, fiz tudo. Naquele tempo não tinha ACM aqui na região, eu fui atrás, comprei o maquinário, eu mesmo fiz a fachada da loja, para começar. E aí comecei. Quando eu fiz um pedido com o representante, que na era meu amigo Roberto, e hoje é meu amigo Roberto, que me ajudou muito, eu pedi 30 bicicletas. Dentre elas, os tamanho 15 chamou a atenção dele, que era muito, né? Aí ele foi e falou: Kim, você tem certeza que tá certo esse pedido? Tem muita bike P. Eu digo, o tamanho do molde posto das pessoas daqui é 15. Então, o que acontece? Botou o pedido para rodar lá. Quando eu inaugurei a loja, eu já tinha 24 vendidas. 24 bikes vendidas. Então, naquele momento, foi um sucesso, né? Graças a Deus, foi um sucesso. E aí a gente começou. Do nada eu comecei. Já tinha alguns grupos de bicicleta, né? Mas aí a gente começou. Eu fazendo aqueles passeios ciclísticos, com café da manhã, em 7 cidades, que eu acho que é um local que você conhece. Já viu falar? Eu abri a primeira loja em Piripiri, que fica a 48 quilômetros daqui, né? Que era a cidade onde eu morava. E aí começamos. Naquele tempo, o ciclismo era uma coisa, digamos assim, Daniel, tinha mais fantasia, era uma coisa mais contagiante, entendeu? E mais criticado. Chegar ao ponto de o pessoal, tipo assim, zombar de você pelas roupas que você usa, né? Geravam aquelas coisas, aquelas polêmicas todas. Mas, enfim, eu tinha ciência de que era aquilo que eu queria pra mim, de que era aquilo que estava me fazendo bem. Aquilo mudou a minha vida, o ciclismo mudou a minha vida, como muda a vida de muitas pessoas que entram no ciclismo, que gostam do ciclismo de verdade. Eu queria que você contasse a sua história, então, pessoal, bem rápido, de como você começou a pedalar, de quando o bichinho, aí, o vírus da bicicleta entrou nas suas veias, no seu sangue, que eu entendo que esse processo foi anterior a você decidir abrir uma loja, certo? Quer dizer, você já pedalava, já tinha já estava picado pelo bichinho da bicicleta, passou a ter dificuldade, como você nos contou aqui, de buscar equipamentos, acessórios, componentes, e aí isso, combinando com a sua paixão, te levou a abrir a loja. Esse é o resumo? Conta um pouco pra gente. Então, o começo mesmo de eu começar a pedalar, começou que eu fui uma feira da fazenda, né? Daqueles que faz aquela apreensão, e aí a fazenda faz uma feira. E aí eu fui lá, um leilão chamado, né? E eu rematei um lote de peças. Na época eu pensava que seria para motos. E quando eu cheguei em casa, para surpresa, era peças de bicicleta. Muitas peças de bicicleta, entendeu? Era muitas. E aí eu me disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma loja de peças de bicicleta? Era só peças. E aí aquele negócio, não, tu é louco, isso aí não dá, não sei o que, não dá. Daí eu procurei o lojista que fica
lá longe daqui, 200 e poucos quilômetros, fui lá tentar negociar com ele. E aí negociei com ele. Dentre essa negociação, eu quis montar uma bike para mim. Isso lá em 2002, 2003. Quis montar uma bike para mim. Montei do nada, montei uma bike para mim, aro 26, e comecei a pedalar, devagarinho, pedalei, fazia um pedalzinho ali, só para descontrair mesmo as coisas. Só que um dia, eu fui um pedal mais longo, e eu vi que eu quase passei mal, né? A ponto de me segurar no poste e ficar preocupado, né? Caiu todos, suei mesmo. Aí eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fui procurar um médico. Quando eu procurei o médico fez os exames, aquela série de exames, e eu tava tudo alto, as minhas taxas estavam tudo alteradas. E aí eu comecei a fazer um pouco de regime. Naquela época eu não tinha hábito alimentar, não tinha nada, comia o que queria, enfim, não me cuidava. Só vivia, acordava e ia dormir e acordava, não prestava atenção na minha saúde, entendeu? E daí eu comecei a querer pedalar, aí uns pedais mais longos, vai ali. E aí aquele interesse foi me despertando. Daí tinha uns amigos na cidade que já pedalavam, mas era aqueles pedais maiores, entendeu? Era um pedal mais que eu não aguentava, né? Mas daí eu quis evoluir e comprei uma bike. Fui lá, comprei um aro 29 e tudo na época e comecei a pedalar, tirar foto, que eu sempre gostei. E daí foi crescendo aquela paixão, né? Aquele interesse pela bike. Só que daí a gente precisava comprar peça para a bicicleta, que precisa. E aqui na região não tinha de jeito nenhum aonde você comprasse isso. Ou era na capital, ou era mais longe, 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros. E aí despertou o interesse em eu colocar uma loja para mim. Só que aquele negócio, cidade muito pequena, não tinha quase ciclista, e era um desafio enorme. Daí eu falei com um amigo meu, que é o Dr. Raul, falei da ideia para ele, ele disse, rapaz, vamos embora lá, eu te ajudo. E aí a gente entrou junto. Então eu com pouco dinheiro, eu tinha que usar a estratégia de não dar um tiro errado. Então eu já comecei pelo tamanho das bikes. Até isso aí você tem que saber. Então não tinha nada, só tinha as bikes. Eu ia em outras lojas comprar meias, entendeu? Com meu amigo Anderson, para ficar parecendo uma loja. Porque eu não tinha contato de distribuidor, não tinha contato de nada. Fui fazer as coisas só com a cara e a coragem. A loja eu fiz, eu mesmo sozinho. Fiz fachada de ACM, comprei os material, comprei maquinário, eu mesmo fiz tudo na loja foi eu que fiz. Todo mundo que acompanha, sabe da minha vida, sabe que isso é verdade. Ô Kim, como é que é isso? Quer dizer, tomar a decisão de abrir uma loja num lugar que, da sua percepção, tinham poucos ou quase nenhum ciclista, e como é que fomenta, como vocês passaram a fomentar, que eu estou entendendo que além de você, para abrir uma loja, fazer uma análise de se tem demanda ou não tem, você também tem que fazer uma análise de como fomentar a demanda, porque você também tem um papel ali de trazer novos ciclistas que vão virar clientes e que isso vai movimentando a cultura da bicicleta localmente. Como é que vocês pensaram nisso desde o início, a partir da loja? Então, como é que começou? Começou que cada cliente que comprava uma bicicleta, eu tirava uma foto, eu postava nas redes sociais e marcava ele. Daí, cidade pequena, você sabe. A pessoa, às vezes, eu digo aqui, não minto, tinha muita gente que ia lá comprar uma bike porque via fulano comprar também. Não adianta, isso já é relativo, entendeu? A pessoa vai ver o que fazendo ele, eu vou experimentar, curioso, vou tentar. E vai lá e compra uma bike. Naquele tempo, a bike era R$1.800, bike de entrada, R$1.500. Mas, enfim, começou. Aí foi aquela onda, crescendo. E, como eu te falei, a gente postava muito nas redes sociais as fotos. Todo pedal que eu ia, eu fazia uma foto, não só para exibir, mas porque me dava prazer. Daniel, o ciclismo hoje, até hoje, você vê uma pessoa de 70 anos de idade, com óculos, e tirando uma selfie com um capacete. Você vê a satisfação da pessoa que é ele na selfie. Eu acho que cá entre nós, difícil ter outro esporte que faça isso daí. Uma pessoa de 70 anos, 70 e poucos anos de idade, e um pedal e tirar uma selfie alegre. Você vê que ele tá alegre de verdade. Então o ciclismo é isso. E aí foi crescendo. O pessoal foi se interessando, vendo que a pessoa que estava lá obeso, estava lá com problema de saúde, estava melhorando de verdade. E aí, fazendo com que as pessoas despertassem o interesse de pedalar, entendeu? Isso aí foi que foi crescendo devagarzinho, e hoje está o que é hoje aí. Hoje em dia o quê? O ciclismo hoje cresceu muito na região, tão tal que quando chegou a pandemia, ficou
todo mundo ficou preocupado, eu tinha feito um pedido de bike muito grande, entendeu? Minha esposa estava grávida, despachei meu funcionário e fiquei em casa vendo o que ia acontecer. Mas daí o que acontece? Eu comecei a pedalar, eu não ia ficar em casa, comecei a pedalar. Ia uns pedalzinhos ali e ninguém pediu de você postar a foto nas redes sociais, né? E eu acho que era a única coisa que a vigilância sanitária da cidade não... Porque é um esporte que você pratica só, entendeu? Não é precisamente participar, você fazer ele com muita gente, só. Então você vai e volta sozinho, você não depende de ninguém. Aqui na cidade, a vantagem do ciclismo é que você pega a bike, sai de casa pedalando, não tem aquele translado de você botar no carro, para tal lugar para começar a fazer trilha. Você já sai de casa pedalando e volta para sua casa pedalando. E aí foi o tempo que o pessoal começaram a procurar bicicleta. Procurar. Só que antes eu tava preocupado. Liguei, rapaz, como é que eu faço com a bicicleta? Se você não vender, ninguém vende. Ele me disse assim, o doutor Júnior, se você não vender, ninguém vende. Então fique aí, tenha paciência. Se não vender, a gente vai ver o que acontece. Fique com as bikes aí, não se preocupe. Daí foi a atacada. Eu tive sorte, um golpe de sorte na minha vida. Porque começou a vender bike, vender muita bike. E aí eu ia entregar as bikes na loja, abria a loja, entregava a bike pro cliente. Tipo um delivery, né? Daí o pessoal da vigilância sanitária me proibiram de eu entregar a bike. Alegaram que eu tava com um fluxo de gente dentro da loja. Você hoje sabe, hoje não existe, até hoje, que é normal, não tem fluxo de tumulto de gente em loja. Não existe isso aí. Claro. Não existe, mas naquele tempo eles pregavam que existia, e não existia. Até que chegou um ponto que eu tava entregando uma bike pro cliente, que tinha feito uma revisão, eu tinha que trabalhar. Tava com a esposa grávida em casa, sou pai de família, tinha que trabalhar. Eu também não tava com aglomeração de gente, não tava nada. Eu fui o primeiro a fechar a loja naquela época. Mas enfim, aí foram lá, multaram, lacraram a loja, indevido, porque eu acho que para lacrar a loja, primeiro você tinha que ter atuado ela umas 3 vezes. Enfim, na época eu vi lá a lei era assim, mas não, do nada lacraram a loja e tudo. Daí eu fiquei decepcionado com aquela situação. E na cidade hoje que eu moro, que é Pedro II, eu via que o comércio funcionava, tipo assim, numa maneira mais flexível. Não totalmente aberto, liberal, mas uma maneira que dava para trabalhar e se proteger e, tipo, manter as regras da vigilância sanitária, que é meia porta, não é gente entrando, muita gente, enfim. E o fluxo de casos também não estava grande, como era de se esperar. E aí eu contatei, na época, o prefeito Alvimar, que hoje é falecido, mas foi um grande amigo, que me incentivou muito. Disse que aqui eu não vou proibir ninguém de trabalhar. Aqui todo mundo vai trabalhar, mas assim, nas normas que a gente acha que tem que ser. E tá dando certo. Por que você não vem pra cá? E aí fui embora com aquela pensamento na cabeça. Cheguei em casa, falei pra minha esposa. E ela, minha esposa, falou, pois vamos. E aí viemos. Eu aluguei uma casa aqui em Pedro II. Em uma semana eu construí a loja, inaugurei a loja. No meio da pandemia. Da pandemia. E daí eu comecei a vender bicicleta. Cá entre nós, não tirava nem das caixas. O cliente vinha mesmo, tirava nem das caixas. E foi aquele negócio. Daí eu vi que o lugar aqui em Pedro II, o clima aqui que é uma serrana, que é uma serra. E aí eu vi que os lugares daqui são incríveis. Não que Piripiri tem lugar bonito que tem, mas aqui são lugares que, pelo amor de Deus, é encantador. Pedro II é encantador. Eu já vi fotos, o Kim já me mandou fotos dos lugares onde eles pedalam. É muito impressionante. Kim, eu vou deixar você terminar. Bom, já faço uma pergunta, mas termina a história da mudança de Piripiri para Pedro II durante a pandemia. Termina aí. Daí, eu vi a necessidade, eu digo, rapaz, eu vi o clima diferente, então eu digo, eu vou morar aqui. Daí eu construí minha casa aqui, em Pedro II, e hoje eu moro aqui com minha família. Durante ao andar do tempo, eu sabia que a pandemia ia passar. Aquela venda de bicicleta não ia ser para sempre. O comércio de bicicleta nunca foi fácil, nunca vai ser. Eu sabia que era aos poucos que a gente ia, né? E aí eu fui tentando me organizar para, quando a pandemia passar, eu saber o que estava acontecendo, o que ia fazer, entendeu? Só que eu estava com 2 lojas, né? Já estava com 2 lojas e estudando o que ia acontecer. Só que começou pós-pandemia, não tinha nada, como você tem testemunha, os insumos faltaram, as marcas não tinham bicicleta.
Daí eu comecei a ligar para a distribuidora, não tinha bicicleta. E o cliente querendo a bicicleta. Quando é que vai ter? Não sei. Porque era daquele tempo era assim. Você não tinha, não sabia quando é que ia ter. Aí o cliente olhava para mim, saía e ia comprar onde tinha. E aquele trabalho que eu fiz durante 3, 4 anos, tava indo embora, tá? Eu tava vendo o trabalho escoar pelas mãos e eu sem fazer nada. Mas enfim, todo mundo tava sem produto, né? Mas enfim, uma loja tem que sobreviver. Principalmente no local pequeno, numa bike shop, você tem que manter, a despesa é a mesma, ou que você está vendendo ou que não, a despesa é a mesma. E aí foi que eu procurei pessoas do sul, onde é que eu poderia trabalhar com segunda marca de bicicleta. Daí meu amigo Zé, mecânico, que na época eu trabalhava na Audax, saiu e aí disse: Kim, eu tenho um amigo que ele pode te dar uma mão. E aí foi que ele me passou o contato do Rafa, que é da Scott, e eu comecei a trabalhar com a Scott. Fui lá, não estamos abrindo a sessão, é só para 2025, a gente não tem demanda para entrega de bike. Mas enfim, eu fui lá, vi, contei minha história e tudo. O Rafa com o Jean me receberam muito bem, eu vi que são as pessoas que trabalham de verdade e são apaixonados por bicicleta, entendem? E ali aquele meu desânimo, que eu já estava quase desanimado, sabe? Me cresceu em mim, não pela marca, mas pelo jeito que eles me trataram. Qual é o público que eles procuravam? Eles procuravam o público que gostam de bicicleta. Quer dizer, bateu na mesma hora com o que eu queria para mim, com o que eu gosto. E aí, mas as bikes são um pouquinho mais elevadas, são bikes importadas, enfim, mas era o que o público estava procurando. Porque hoje, o meu conceito que é, você compra uma bicicleta de entrada e você vai evoluindo, compra uma melhor. Eu já tinha cliente que queria uma bike melhor do que o que eu tinha para oferecer para ele, entendeu? E aí, por isso que eu fui atrás de uma segunda marca. E o que acontece? Começou a esfriar. O número de provas cresceu muito pós-pandemia, porque ficou preso, né? Então, hoje aqui na minha região, o quê? Daniel, chega a ter quase 30 provas por ano. É muita prova. Uau, é muita coisa. E o que acontece? As provas que eu ia antigamente, lá em 2017, 2016, dava 400 e pouco atleta. Hoje, eu confesso, essa mesma prova eu vou tem 250, 260. Então, por quê? Porque cresceu muito o número de prova. Muito. E daí eu fiz uma prova, sim, na época o prefeito então lá me ajudou com 10 mil reais, mas o que eu fiz, Daniel? Eu não ia ser só um organizador de prova, eu como lojista eu tinha que fazer uma coisa diferente. Então o que acontece? Eu vou procurar incentivar o ciclismo nessa prova, eu não vou fazer só uma prova, eu não vou ser concorrente de organizador de prova, eu vou fazer uma prova diferente, e fiz. Eu coloquei categoria light, que é aquele ciclista que não quer pedalar, que não pode pedalar uma categoria mais forte e mais longa. E aí inventei, na época que eu botei o projeto para um amigo foi disso: tu acha que uma pessoa vai sair de casa para fazer a inscrição para pedalar 20 km? Não vai. Então, foram, né? Deu mais de 30 ciclistas nessa categoria. Eu fiz a prova, deu 268 atletas, no mês de novembro. Fiz ali, qual é o palco da prova que eu fiz? 7 cidades. Meu amigo Valdemar, que é uma pessoa que eu quero expressar muita gratidão aqui hoje, que o Parque 7 Cidades era fechado por ciclistas, ninguém entrava. Daí eu fui lá, falei com o Valdemar, eu expliquei, o Valdemar hoje é uma pessoa que ele é muito respeitado no meio do ciclismo aqui, porque ele abriu o Parque de 7 Cidades para o ciclista entrar. Hoje é uma coisa... Hoje tem prova dentro do Parque 7 Cidades, tem trilha dentro do Parque 7 Cidades. Eu queria aproveitar que você citou os 7 cidades, o evento lá, o Valdemar e tudo, para que você nos contasse um pouco como qual é a importância de fato de você ter áreas naturais, de você ter trilhas, de você ter rotas, de você ter uma estrutura ofertada para que as pessoas continuem e mantenham pedalando, ou seja, para que os grupos façam saídas, para que aos sábados e domingos as pessoas vão visitar uma área natural, uma paisagem bonita, uma cachoeira, um mirante. Então, qual que é a importância de aliar o uso da bicicleta com os grupos e a manutenção desse lugar, dessa oferta de lugares prazerosos de pedalar e, mais ainda, qual que é a importância disso para o próprio negócio? Então, estou aqui trazendo um pouco dessa visão de que uma boa política ou, por exemplo,
a abertura de um parque como 7 cidades para bicicleta vai, no final das contas, ter impacto na loja, que vai ter impacto no fornecedor que leva equipamentos para aquela loja e que vai fomentar a bicicleta e a economia da bicicleta como um todo. Tá certo esse pensamento? O que você acha sobre isso? Tá corretíssimo, Daniel. Até mesmo porque, como eu estava dizendo, o Parque 7 Cidades era fechado, é um local bonito, lindo, de uma paisagem exuberante que tem, única, né? E era proibido. Tipo assim, não era divulgado, quase divulgado. Enfim, o ciclista, como eu tô lhe falando, todo mundo quer tirar uma selfie num local bonito. Mas para você tirar uma selfie num local bonito, o local tem que estar preservado. Lindo, que nem é, como aqui tem muitos locais que são bonitos e ainda estão preservados. Só que eu tô vendo a necessidade de ser cuidado, porque as pessoas estão vendo isso daí hoje como aquela maneira de, tipo assim, ganhar muito dinheiro explorando a natureza, mas não cuidando dela. Tipo, um mirante. O cara quer construir uma pousada, quer construir um hotel bem no talhado do mirante. É errado, você está acabando com o que fez você despertar aquele investimento lá. Então faça afastado e mantenha aquela área intacta. Como eu citar um exemplo hoje, o Urubu Reis, que é aqui no Guaraciaba, lá acontece uma prova, que é do meu amigo Neudiano, junto com o Gilberto. Lá é uma área linda, linda, mas o que o Gilberto fez? Ele não destruiu a área bonita, ele construiu afastado e preservou a área bonita, que hoje faz ser uma das provas de XCO, em 500 e pouco atletas que aconteceu esse ano, ser uma prova magnífica, como foi, bem organizada, como é sempre tradição. E isso é o que eu quero despertar o interesse das pessoas. O que acontece? Perguntou a coragem de fazer uma loja num local pequeno, que nem no interior. Mas qual que foi? Aqui a vantagem nossa é que a gente tem muito lugar bonito. A gente já sai de casa pedalando para isso, entendeu? E isso aí é que colabora com a venda de bicicleta não expressiva que tem, mas que dá para manter a loja nos parâmetros de, tipo assim, humilde, né? Ser uma loja bonita, mas com aquele aspecto de loja de cidade grande. Agora mesmo eu tive... A economia tá num patamar muito difícil, né? O mundo inteiro tá, mas enfim. Eu tive que fechar uma loja em Piripiri, que é onde eu comecei, e ficar só com a de Pedro II. Então eu peguei o estoque de uma loja e botei só em uma. De 2 lojas e botei só em uma. Então o que acontece? Tô com muita mercadoria e um desafio pela frente de fazer promoções para tentar manter o ciclismo ativo e que a gente possa sair disso, tipo assim, não com crescimento, mas enfim, com uma expectativa de que o comércio vai melhorar. Não, eu queria aproveitar que você está dizendo sobre o posicionamento da loja e um pouco da expectativa de como vai ser o ano, para saber, então, um pouco como vocês estão se posicionando. Vocês, esse ano, então, tendem a ter um esforço maior de dar conta do estoque acumulado ainda. Isso significa promoções, não baixa tanto, mas de uma certa forma vai tornar um pouquinho mais acessível os produtos que vocês ainda têm, para poder trazer linhas novas, para poder trazer novidades. É isso? Você acha que 2024, o resumo de como vocês vão se posicionar é basicamente esse? Exatamente. 2024 é um ano de desafio, mas é um ano também de inovação, como eu te disse. Quem tem estoque, eu tenho no meu estoque, eu estou com estoque de 2 lojas, porque eu fechei uma e estou com estoque de 2 lojas. Então o que acontece? Eu tenho que botar essa mercadoria para rodar, eu tenho ciência de que o ciclismo está evoluindo, tem muita novidade por aí. O que acontece? Tem que botar essa mercadoria para fora para vir novas mercadorias. Isso é o que faz o ciclismo sempre ficar evoluindo. Como eu te falei, a tendência das bikes hoje, até uma dica para quem quer comprar uma bike, a tendência das bikes hoje é pneu 2.4, você sabe. Então não adianta. Sim. É uma bike mais com um pé de vela mais largo, porque para você colocar um pneu mais largo lá atrás, tem que ser boost, e o pé de vela tem, entre o eixo do pé de vela ali onde roda o pneu, tem que ser mais largo. Então é o pé de vela mais largo, que é o pé de vela 5 já, que você sabe que tem no mercado. Tem algumas marcas já estão na frente e já estão trabalhando com isso. Gancheira, eu acho que com o tempo vai eliminar a gancheira. Não vai ter mais gancheira em bicicleta, vai ser tudo direto na bike, como já está tendo hoje. Então o que acontece? No andar da carruagem, a gente tem que jogar essa mercadoria que tem, fazer uma promoção para vir novas mercadorias,
nova tecnologia para dentro da sua loja. Eu sou uma pessoa, Daniel, que apesar de morar no interior, como todo mundo sabe, mas eu sou, graças a Deus, eu procuro sempre ver, estudar e cá para nós. Eu já trouxe coisas pro interior que capitais não tem, entendeu? Começa primeiro aqui. Então, eu sou ousado? Sou sim, eu tenho coragem, sim, graças a Deus. Mas, enfim, querendo tirar o mérito de ninguém, mas é o jeito de eu trabalhar. É o jeito de eu trabalhar. Eu não sou aquela pessoa que deixa uma mercadoria na loja, mudar de cor. Não, joga pra frente, ajuda alguém. E eu também, isso parece muita coisa. Algumas pessoas querem comprar as coisas para jogar fora. Eu não vendo nada para jogar fora. Tudo que eu vendo na minha loja é mercadoria boa. São produtos que realmente sim, do ciclismo. Um capacete. Eu vejo o cara comprar uma bicicleta de 10 mil reais, 20 mil reais, e na hora tem pena de comprar um capacete bom, que protege, quer comprar qualquer capacete. É um item principal, é um capacete, é um bom capacete, é um bom óculos, uma boa sapatilha, uma luva, enfim. E Kim, eu não comentei aqui, mas a dificuldade que você teve com a prefeitura de Piripiri na época da pandemia, de lacrar, fechar a loja, isso aconteceu no Brasil todo. E a gente conseguiu, durante a pandemia, nos principais estados, não foi 100% deles, mas foi na maior parte, a gente conseguiu convencer os governos estaduais a reconhecerem as bicicletarias como serviço essencial. Então, muita gente que poderia ter tido esse problema de não conseguir nem abrir sua loja, conseguiu, vendeu e trabalhou por conta da atuação da Aliança Bike. Então, você citou uma ocorrência aí na época de uma atuação que a Aliança fez de forma muito intensa e que ajudou muitas lojas a sobreviverem num momento de muita dificuldade. E faço aqui o convite para quem é lojista, para quem é distribuidor, para quem é fornecedor, importador, fabricante, montador, qualquer empresa que atua na economia da bicicleta nós convidamos para que se associe à Aliança Bike. Hoje a gente está com 180 empresas associadas que atuam diretamente na cadeia produtiva da bicicleta, para que a gente continue fazendo estudos, fazendo pesquisas, divulgando os dados do setor, divulgando informações da cultura da bicicleta, atuando em Brasília, atuando no Congresso Nacional, para, de fato, melhorar o ambiente de negócio, para a gente sair desse momento de um certo marasmo, de um certo desânimo que a gente está ouvindo do mercado como um todo, e ganhar fôlego, retomar, voltar a crescer, voltar a melhorar, voltar a ter aquele brilho de ver muita gente querendo bicicleta, muita gente pedalando, de ver o nosso mercado voltar a ser mais aquecido. E como Kim disse, né, acho que nossa expectativa é que a gente volte aos patamares antes da pandemia, em que a gente tinha previsibilidade, que a gente tinha uma tranquilidade de saber que o mercado estava estável e crescendo, de que o consumo estava estável e crescendo. A gente vai voltar a isso, Kim. Eu sou um otimista, mas também não só sou otimista, como estou acompanhando, monitorando os dados, e também a Aliança está fazendo acontecer para que a gente, de fato, também tenha mais políticas públicas, possa ter mais espaço para pedalar, possa ter mais respeito, segurança e uma série de coisas que são fundamentais para que as pessoas se mantenham pedalando, aquelas que não pedalam comecem a pedalar, e aquelas que deixaram de pedalar voltem a pedalar. Então isso tudo enfim, estou aqui falando demais. Kim, adorei nossa conversa, obrigado aos ouvintes, obrigado por terem ficado até o final. Quem não conhece a Aliança Bike, entre no nosso site aliançabike.org.br e até o próximo episódio do nosso podcast.